Bem-vindo ao Mães do Reddit, onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal! Meu nome é Andrea, tenho 38 anos e moro em Manaus, no Amazonas. Há algumas semanas tive revelação devastadora quando minha filha Larissa, de 11 anos, teve crise nervosa e gritou que me odiava porque transformei ela em mãe substituta do irmão dela, Matheus, de 8 anos, que tem autismo severo, não verbal. E quando acalmou, ela explicou chorando que não tem amigos porque não pode convidar ninguém em casa por causa de Matheus, que não participa de atividades depois da escola porque precisa ajudar a cuidar dele, que não tem vida própria porque tudo gira em torno do irmão, que sente que eu amo Matheus mais que ela, porque toda a atenção vai para ele. Acusações que perfuraram meu coração porque percebi com horror que ela estava completamente certa, que durante 5 anos, desde que Matheus foi diagnosticado aos 3 anos, eu inconscientemente transformei Larissa, que tinha 6 na época, em cuidadora dele, roubando a infância dela no processo. Essa história é sobre parentificação, termo que não conhecia até terapeuta de Larissa explicar. Fenômeno onde criança assume papel de cuidador de irmão ou mesmo de pais em situação onde adulto está sobrecarregado, sobre como necessidades extremas de criar criança com deficiência severa podem fazer mãe solo sem recursos, depender excessivamente de filho neurotípico mais velho, de formas que são prejudiciais ao desenvolvimento emocional desse filho, sobre culpa esmagadora de perceber que falhei com Larissa enquanto focava toda a energia em Matheus, sobre tentar reparar dano que causei durante anos de negligência emocional, mesmo que a intenção fosse apenas sobreviver situação impossível. E sobre lição dolorosa que, mesmo quando circunstâncias são difíceis, não justifica sacrificar bem-estar de uma criança para cuidar de outra. Preciso voltar ao começo e explicar o contexto completo de como chegamos nesse ponto. Larissa nasceu em 2012, quando eu tinha 27 anos. Foi de relacionamento com o pai dela, André, que não durou. André desapareceu quando Larissa tinha 2 anos. E nunca pagou pensão ou manteve contato. Criei Larissa sozinha, trabalhando como atendente de loja, ganhando o salário mínimo que mal cobria despesas básicas. Mas éramos felizes nós duas. Larissa era criança alegre e sociável que adorava desenhar e brincar. Tínhamos vínculo forte de mãe e filha única. Quando Larissa tinha 3 anos, engravidei de novo em relacionamento casual com um homem chamado Bruno. Relacionamento não era sério. Quando contei sobre gravidez, ele disse que não queria ser pai e sumiu também. Padrão horrível de escolher homens irresponsáveis. Mas era a realidade. Matheus nasceu em 2015, quando Larissa tinha 3 anos. Ela ficou animada com o irmãozinho novo. Ajudava do jeito que criança de 3 anos pode ajudar. Trazendo fraldas, cantando pra ele, sendo irmã amorosa. Matheus pareceu desenvolver normalmente durante primeiros meses, mas por volta de 1 ano comecei a notar atrasos. Não respondia ao nome, não fazia contato visual, não tentava falar ou balbuciar como bebês típicos fazem. Tinha movimentos repetitivos estranhos com mãos. Pediatra inicialmente disse que eram apenas atrasos de desenvolvimento que alcançaria, mas aos 2 anos ainda não falava nenhuma palavra. Não apontava, não demonstrava interesse em outras crianças. Comportamento estava claramente fora do normal. Finalmente, com 2 anos e meio, foi encaminhado para neurologista que diagnosticou o transtorno do espectro autista de nível 3, classificação mais severa. Diagnóstico foi devastador. Neurologista explicou que Matheus provavelmente nunca seria verbal, que precisaria suporte intensivo pelo resto da vida, que desenvolvimento independente era improvável, que terapias intensivas eram essenciais mais caras, que o futuro dele era incerto, mas que certamente seria vida de dependência significativa. Comecei a procurar terapias, descobrindo que plano de saúde público SUS tinha filas de espera de anos. Terapias particulares custavam milhares por mês que não consegui algumas sessões subsidiadas através de ONG, mas eram insuficientes. O comportamento de Matheus ficou progressivamente mais desafiador conforme crescia. Tinha crises violentas onde se jogava no chão, batia a cabeça em parede, gritava por horas, não dormia noites inteiras, vagava pela casa destruindo coisas, não tinha noção de perigo, então precisava supervisão constante 24 horas para não se machucar. A alimentação era batalha porque recusava a maioria dos alimentos por questões sensoriais. Higiene era impossível porque resistia violentamente a banho e escovação de dentes. Cada aspecto de cuidar dele era guerra constante. Trabalho se tornou impossível de manter.
Não podia deixar Mateus em creche normal porque não sabiam lidar com necessidades dele. Creches especializadas tinham listas de espera longas e custos proibitivos. Precisei pedir demissão e sobreviver de auxílio governo Bolsa Família que não era suficiente. Ficamos na pobreza profunda, passando necessidades básicas, mas não tinha escolha porque Mateus precisava de mim em tempo integral. Larissa, que tinha 6 anos na época, começou escola pública em turno tarde e manhãs, ela ficava em casa comigo e Mateus. Foi nesse ponto que parentificação começou. Sem eu perceber conscientemente, Larissa, com 6 anos, era criança neurotípica, inteligente e madura para a idade. Quando Mateus tinha crise, Larissa instintivamente tentava ajudar, distraindo ele com o brinquedo favorito, cantando música que acalmava ele, e eu agradecer a ajuda dela, elogiar como era boa irmã, reforçar comportamento de cuidado. Gradualmente, a expectativa se formou que Larissa ajudaria sempre, que era papel dela cuidar de irmão. Comecei a depender mais e mais de Larissa, pedindo para ficar de olho em Mateus enquanto eu cozinhava, pedindo para pegar coisas para ele quando eu estava ocupada, pedindo para acalmá-lo quando tinha crise, pedindo para brincar com ele para mantê-lo ocupado. Cada pedido parecia razoável isoladamente, mas juntos construíram carga de responsabilidade. Em criança de 6, 7 e 8 anos que não deveria ter, Larissa sempre cooperava porque queria me ajudar, porque via quanto eu estava sobrecarregada, porque amava irmão mesmo que ele nunca retribuísse afeto de forma típica. Quando Larissa completou 8 anos e Mateus tinha 5, responsabilidades de Larissa tinham aumentado significativamente. Ela acordava antes da escola e ajudava a preparar café de Mateus, que só comia comidas específicas. Após escola, enquanto eu cozinhava ou limpava, ela supervisionava Mateus. Nos fins de semana, quando eu precisava ir ao mercado, Larissa ficava em casa cuidando de Mateus por horas. Quando Mateus tinha crises noturnas, Larissa acordava para ajudar a acalmar ele. Vida dela tinha se tornado centrada em cuidar de irmão. Vida social de Larissa foi primeira vítima. Ela nunca podia convidar amigas em casa porque Mateus tinha comportamentos imprevisíveis que assustavam outras crianças. Gritos súbitos, movimentos estranhos. Uma vez empurrou a amiga de Larissa durante crise, e Larissa ficou tão envergonhada que parou de pedir para trazer amigas, convites para ir em casa de outras crianças. Eram raros porque eu não podia levar ela. Não tinha carro e transporte público com Mateus era impossível. Então Larissa vivia isolada socialmente. Atividades extracurriculares eram impossíveis. Larissa expressou interesse em fazer aulas de dança que a escola oferecia depois das aulas. Mas eu disse que não podia, porque precisava dela em casa, ajudando com Mateus. Prometi que um dia, quando Mateus melhorasse, ela poderia fazer. Promessa vazia, porque Mateus não ia melhorar. Autismo severo dele era condição permanente. Larissa aceitou sem reclamar muito, porque já tinha aprendido aos 8 anos que necessidades dela vinham depois de necessidades. De Mateus sempre. A atenção que dava para Larissa foi diminuindo progressivamente. Conversas nossas eram apenas sobre logística. Pedi isso para ele. Fez aquilo para ele. Não havia mais conversas sobre como foi a escola dela, sobre sentimentos dela, sobre sonhos dela. Ela virou ferramenta útil para cuidar de Mateus, ao invés de filha com necessidades próprias. Não percebi isso acontecendo porque estava em modo sobrevivência constante. Cada dia era apenas tentar passar, sem crise maior, sem energia para reflexão sobre dinâmica familiar. O comportamento de Larissa começou a mudar gradualmente. Ficou mais quieta, mais retraída, sorria menos, passava tempo no quarto quando não estava ajudando com Mateus. Mas interpretei como pré-adolescência normal, ao invés de sinais de depressão infantil que realmente eram. Notas na escola que eram sempre boas começaram a cair. Professoras comentaram que parecia distraída, desligada, mas quando perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim. Aprendeu a não compartilhar problemas porque sabia que eu estava sobrecarregada demais para lidar com mais nada. Ponto de ruptura veio há algumas semanas quando Larissa teve dia especialmente difícil na escola. Tinha prova que não estudou, porque noite anterior passou acordada ajudando a acalmar Mateus, que teve crise de insônia, chegou em casa cansada e estressada. Eu imediatamente pedi para ela ficar com Mateus porque precisava ir em farmácia comprar medicação dele. Larissa, pela primeira vez na vida, recusou, disse que não ia, que estava cansada, que não era trabalho dela. Eu, surpresa e irritada, porque estava atrasada, disse que não tinha tempo para a birra dela, que era só meia hora, que não era pedir muito. Larissa explodiu de forma que nunca tinha visto. Começou a gritar que não era birra, que estava exausta, que não aguentava mais, que odiava a vida dela, que odiava Mateus, por existir mesmo sabendo que não era culpa dele, que odiava eu por ter transformado ela em babá, ao invés de deixar ser criança,
que nunca tinha amigos, nunca tinha diversão, nunca tinha atenção, que tudo sempre era sobre Mateus, que ela não importava. Palavras saíam entre soluços incontroláveis. Crise nervosa completa. Fiquei paralisada ouvindo. Cada palavra era facada porque eram verdades que tinha evitado ver. Larissa estava certa em tudo. Eu tinha roubado a infância dela, tinha colocado fardo adulto em ombros de criança de 11 anos, tinha negligenciado necessidades emocionais dela completamente focando apenas em Mateus, tinha falhado como mãe para ela enquanto tentava ser mãe adequada para ele. Culpa me esmagou instantaneamente. Abracei Larissa enquanto chorava, pedi desculpas repetidas, prometi que ia mudar, que ela não precisaria mais cuidar de Mateus, que ia encontrar outras soluções, que ela merecia a infância normal. Larissa chorou nos meus braços por longa hora, anos de frustração e tristeza acumuladas saindo finalmente, quando acalmou. Tivemos conversa mais honesta que já tivemos. Ela explicou quanto se sentia invisível, quanto ressentia responsabilidades que não pediu, quanto sentia culpa por ressentir Mateus, porque sabia que ele não escolheu ter autismo. Levei Larissa em psicóloga na semana seguinte usando dinheiro que não tinha, mas que encontrei cortando outras coisas. Psicóloga, após algumas sessões, diagnosticou Larissa com depressão leve e ansiedade resultante de parentificação crônica. Explicou o termo que não conhecia. Explicou que colocar criança em papel de cuidador rouba desenvolvimento normal dela, causa estresse tóxico, prejudica a formação de identidade própria separada de papel de cuidador. Disse que dano era reversível com intervenção, mas que requeria mudanças fundamentais em dinâmica familiar. Psicóloga recomendou que Larissa não deveria ter nenhuma responsabilidade de cuidado de Mateus, que precisava tempo e espaço para ser apenas criança, que precisava atividades próprias, amizades, hobbies, vida separada de irmão, que eu precisava encontrar formas de cuidar de Mateus sem depender de Larissa absolutamente. Recomendações que eram corretas, mas que pareciam impossíveis implementar dadas limitações financeiras e falta de recursos. Comecei a fazer mudanças dentro de possibilidades. Primeira coisa foi dizer a Larissa que não precisava mais ajudar com Mateus de forma nenhuma, que se quisesse ajudar voluntariamente poderia, mas que não era obrigação ou expectativa. Ver alívio no rosto dela foi doloroso porque mostrou quanto peso ela estava carregando. Busquei recursos comunitários. Encontrei ONG que oferecia algumas horas por semana de cuidador voluntário para Mateus, permitindo eu ter respiro. Não era suficiente, mas ajudava. Inscrevi Larissa nas aulas de dança que queria há anos. Encontrei forma de pagar mensalidade modesta, cortando outras despesas. Ver felicidade dela em primeira aula foi lembrança do quanto tinha perdido por anos não fazendo coisas simples que criança precisa. Incentivei amizades explicando para mães de colegas sobre a situação de Mateus e pedindo se Larissa podia ir na casa delas. Maioria foi compreensiva e passou a convidar Larissa regularmente. Comecei a fazer tempo individual com Larissa sem Mateus. Arranjos complicados, mas possíveis, deixando Mateus com vizinha algumas horas por semana. Nesses momentos conversávamos sobre a vida dela, sentimentos dela, sonhos dela. Reconectando o vínculo que tinha sido negligenciado, Larissa gradualmente começou a se abrir mais, compartilhar coisas que antes guardava. Relacionamento nosso está se reconstruindo lentamente. 3 meses após crise inicial, Larissa está visivelmente melhor. Sorri mais, tem energia que não tinha antes. Fala animada sobre aulas de dança e amigas. Ainda tem momentos difíceis e terapia continua. Mas progresso é claro. Psicóloga diz que está respondendo bem a intervenções, que com tempo e consistência pode se recuperar completamente de anos de parentificação. Mateus continua sendo um desafio imenso. Agora, com 8 anos, o comportamento está mais difícil porque corpo maior significa crises são mais perigosas. Mas é minha responsabilidade lidar com ele. Não de Larissa. Aprendi a dizer não quando quero automaticamente pedir ajuda dela. Encontro formas de gerenciar sozinha mesmo quando é exaustivo, porque proteger Larissa agora é prioridade tanto quanto cuidar de Mateus. Situação ainda é longe de ideal. Ainda vivemos na pobreza. Ainda não temos recursos suficientes. Mateus ainda precisa muito mais do que consigo fornecer. Mas pelo menos agora não estou sacrificando uma criança para cuidar de outra. Larissa tem direito à infância, mesmo que seja infância em circunstâncias difíceis. Ela não é responsável por irmão. É apenas irmã que pode amar ele sem fardo de cuidar dele. Para outras mães, especialmente mães solo de crianças com deficiências severas, entendo tentação de depender de filhos mais velhos neurotípicos porque recursos são limitados e necessidades são esmagadoras. Mas, por favor, não façam o que fiz. Não roubem a infância de uma criança para cuidar de outra. Encontrem outros recursos, mesmo que difícil. Busquem ajuda de comunidade, de ONGs, de programas governamentais. Aceitem ajuda de vizinhos e estranhos que oferecem.
mas não coloquem fardo adulto em criança. Sinais de parentificação incluem criança assumindo responsabilidades de cuidado inadequadas para a idade, criança sem vida social ou atividades próprias, criança sempre colocando necessidades de outros antes das próprias, criança ansiosa ou depressiva, criança que parece pequeno adulto ao invés de criança. Se veem esses sinais em seus filhos, parem imediatamente. Busquem ajuda profissional. Mudem dinâmica antes que dano se torne irreversível. Não há desculpa boa suficiente para parentificação, mesmo que circunstâncias sejam difíceis. Eu tinha desculpas. Era mãe solo, era pobre, tinha criança com deficiência severa. Mas no final, desculpas não importam. O que importa é que Larissa sofreu dano real que poderia ter sido evitado se eu tivesse feito escolhas diferentes, se tivesse buscado mais recursos, se tivesse priorizado o bem-estar emocional dela tanto quanto priorizava necessidades físicas de Matheus. Culpa que carrego é pesada. Vejo anos que roubei de Larissa, anos onde deveria estar brincando despreocupada, mas estava cuidando de irmão, anos onde deveria estar fazendo amizades, mas estava isolada em casa, anos onde deveria estar recebendo atenção materna, mas estava sendo negligenciada. Não posso recuperar esses anos, mas posso garantir que anos restantes da infância dela sejam melhores, que ela tenha chance de ser criança antes de virar adolescente e depois adulta. Larissa está na aula de dança agora. Primeira apresentação dela é semana que vem e planejei tudo para poder ir assistir. Vou deixar Matheus com o cuidador da ONG. Vou estar lá na plateia aplaudindo minha filha, vendo ela brilhar fazendo algo que ama, algo que deveria ter permitido anos atrás. Melhor tarde que nunca, mas dolorosamente tarde. Cada momento de alegria dela agora é misturado com tristeza pelos momentos que perdeu. Mas foco no presente e futuro, porque passado não pode ser mudado apenas lamentado e aprendido. Matheus está em casa comigo agora, tendo tarde tranquila, assistindo vídeos repetitivos que acalmam ele. Amo ele profundamente, apesar de desafios imensos. Não culpo ele por nada, porque autismo dele não é escolha. Mas aprendi que amar ele não significa negligenciar Larissa, que posso ser mãe adequada para ambos, sem sacrificar uma pelo outro. Que encontrar equilíbrio é crucial mesmo quando circunstâncias tornam o equilíbrio quase impossível. Essa é a lição que aprendi tarde demais, mas que vivo agora. Todos os dias tentando reparar dano que causei e garantir que Larissa saiba que é amada, vista, valorizada tanto quanto o irmão dela mesmo, que necessidades dele sejam mais visíveis e urgentes, ela importa igualmente e finalmente está recebendo a atenção e cuidado que sempre mereceu.